Então eu realmente me dei conta. Eu estou na Lua. Eu estou na Lua. E a empolgação, o encanto, a emoção, a aventura de tudo isso. Para quem não sabe, as pessoas que foram à Lua naquela época experimentaram sensações incomuns que afetaram seus corpos fisicamente. Também foram afetados mental e emocionalmente. Ou seja, o que eles passaram não foi brincadeira. Mas a pergunta é: o que realmente aconteceu? Como eles chegaram à Lua e como conseguiram voltar? É isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é algo muito importante para nós. Muito obrigado e agora vamos começar. Na verdade, parece impossível imaginar hoje em dia que houve pessoas que voluntariamente entraram em uma máquina com grande chance de matá-las. Mas foi exatamente isso que os astronautas da missão Apollo fizeram. Aos olhos do mundo, isso foi um grande triunfo da humanidade. Mas por trás das câmeras, das bandeiras e dos aplausos, essa foi uma missão extremamente perigosa, em que quase a cada segundo poderia terminar em tragédia. 12 pessoas já caminharam na Lua, mas o mais surpreendente é que cada um deles embarcou em uma nave espacial, na qual até mesmo alguns engenheiros da época não tinham certeza se eles realmente voltariam em segurança. Eles passaram por uma radiação intensa que a ciência daquela época não entendia muito bem. Eles pousaram em um lugar sem ar, extremamente quente durante o dia, extremamente frio na escuridão e capaz de matar uma pessoa de várias maneiras. E o mais assustador, um pequeno erro, um fio quebrado, um pequeno vazamento ou um cálculo errado, e eles poderiam não conseguir voltar para a Terra. Muitos ex-astronautas afirmaram que a sorte também contribuiu para o sucesso das missões Apollo. Os engenheiros da NASA são realmente competentes, mas às vezes eles sentiam que todo o projeto deles estava preso, apenas com papel alumínio, fita adesiva e orações. Alguns astronautas ainda voltaram com danos permanentes no corpo. Também houve alguns que tiveram problemas nos olhos e no coração depois de muitos anos. E também houve alguns que realmente nunca voltaram para casa. Esta é a história de uma das missões mais perigosas da história da humanidade. E porque, até hoje, antes mesmo de qualquer tripulação da Apollo chegar ao espaço sideral, 3 astronautas já haviam morrido. No dia 27 de janeiro de 1967, Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee estavam a bordo do módulo de comando da Apollo 1. Eles estavam em cima do foguete Saturn 1B em Cabo Kennedy. Ainda não era um lançamento de verdade, era apenas um teste prático. E o mais surpreendente é que o foguete ainda não tinha combustível naquela hora. Mas dentro da cápsula havia algo que muitos não perceberam na época. Ela estava cheia de oxigênio puro. No começo, isso parecia normal para a NASA. Eles já tinham usado isso nas missões Mercury e Gemini antes, sem nenhum problema. Mas existe um grande perigo em um ambiente de oxigênio puro. Quando há muito oxigênio em um ambiente fechado, até materiais comuns se tornam como gasolina. O velcro, que deveria ser apenas um simples fecho, de repente se comporta como pólvora quando pega fogo. Até o alumínio pode pegar fogo. E até mesmo um simples tecido pode pegar fogo só com o calor de um fio. E foi exatamente isso que aconteceu. Houve uma faísca de um fio elétrico com defeito. Normalmente isso seria algo pequeno, mas como a cabine estava cheia de oxigênio, em apenas alguns segundos, o fogo se espalhou por toda a cápsula. De repente, o interior da cápsula Apollo virou um inferno. A tripulação tentou abrir a escotilha, mas havia outro grande problema. A porta abria para dentro. E enquanto o fogo piorava, a pressão dentro da cabine também aumentava. Por causa disso, era quase impossível abrir a escotilha por dentro. Os 3 astronautas ficaram presos. Segundo a investigação, eles podem ter permanecido vivos por cerca de 15 a 30 segundos enquanto o fogo consumia a cápsula. Ninguém conseguiu sair, nem sequer um deles. O mais doloroso é que Gus Grissom já reclamava daquela escotilha há tempos. Havia tempos ele dizia que aquilo era perigoso caso acontecesse uma emergência. Ele também disse uma frase famosa ao se frustrar nos testes mais cedo naquele dia. Segundo Gus Grissom, como vamos chegar à Lua se nem conseguimos nos comunicar direito, estando apenas em 3 prédios diferentes? E ele não sabia, mas aqueles já eram um dos últimos dias de sua vida. A última coisa que ouviram da cápsula foram gritos. As missões Apollo para a Lua ainda nem tinham começado, mas já tinham tirado a vida de alguém. Por causa dessa tragédia, a NASA foi obrigada a mudar quase todo o design da nave Apollo.
Eles trocaram a escotilha, fazendo com que abrisse para fora para facilitar a abertura em emergências. Eles removeram muitos materiais inflamáveis de dentro da cabine e deixaram de usar oxigênio puro enquanto ainda estavam na plataforma de lançamento. Eles substituíram por uma mistura de oxigênio e nitrogênio, até chegarem à órbita. Em outras palavras, a morte da tripulação da Apollo 1 foi o motivo pelo qual as missões seguintes se tornaram mais seguras. Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee. Eles pagaram o preço para que futuros astronautas da Apollo pudessem viver. Até hoje, o nome deles ainda está gravado no complexo de lançamento 34, o lugar onde o incêndio aconteceu. E depois da tragédia, aquela plataforma de lançamento nunca mais foi usada. Agora, falando sobre o foguete Saturno V, até hoje, ainda é uma das máquinas mais poderosas já feitas pelo homem. Tem quase 36 andares de altura. Carrega quase 6 milhões de libras de combustível e a força do seu empuxo é como se mais de 80 barragens Hoover estivessem funcionando ao mesmo tempo. Mas o que nem sempre é dito nos documentários é que cada astronauta da Apollo estava literalmente sentado em cima de uma enorme bomba química. O primeiro estágio do foguete continha querosene e oxigênio líquido, e se a mistura desses dois desse errado, o foguete inteiro poderia explodir como uma pequena arma nuclear. Além disso, de acordo com alguns engenheiros da época, se houvesse uma grande falha no foguete Saturno V, as chances da tripulação sobreviver eram praticamente zero. Ou seja, se o foguete explodisse, já era. Na maioria dos possíveis acidentes, os astronautas não tinham um plano de fuga de verdade. Sim, eles possuíam uma torre de escape de lançamento. É aquela pequena torre em cima do módulo de comando que consegue puxar a cápsula para longe caso o foguete exploda na primeira parte do lançamento. Em teoria, isso poderia salvar a tripulação, mas, na realidade, isso nunca foi testado em uma emergência real com pessoas dentro. E depois de alguns minutos após o lançamento, eles não têm mais um plano de backup. Se algo der errado no meio da subida, eles estão por conta própria. Em outras palavras, todo o programa Apollo naquela época era como uma grande aposta usando vidas humanas de verdade. E às vezes, eles realmente chegaram muito perto de morrer. Assim como aconteceu na Apollo 12 enquanto o foguete subia para fora da atmosfera da Terra, ele foi atingido por um raio de repente. Não foi uma vez, mas 2 vezes. Em apenas alguns segundos, os sistemas elétricos do foguete entraram em pane. O computador de guiagem saiu do ar. Alguns dados críticos desapareceram do cockpit. A missão quase saiu do controle. No controle da missão, a equipe entrou em pânico. Nossos engenheiros estavam lá, sem saber o que fazer. Mas havia um jovem controlador de voo chamado John Aaron. Ele tinha apenas 24 anos na época. E no meio da confusão, ele se lembrou de uma velha anomalia de teste de 1 ano atrás. De repente, ele disse à equipe: mude o SCE para AUX. O problema é que quase ninguém sabia para que servia realmente aquele interruptor. Nem mesmo o comandante da Apollo 12 tinha certeza. Mas como não tinham outra escolha, ele apertou mesmo assim, e milagrosamente os sistemas voltaram a funcionar. A missão logo ficou estável novamente. Se John Aaron estivesse ausente naquele dia, provavelmente a Apollo 12 teria acabado nos primeiros 2 minutos do lançamento. E isso ainda não era a parte mais perigosa. Porque quando você sai da atmosfera da Terra, é aí que o verdadeiro perigo começa. A Terra tem um escudo invisível. É um campo magnético que bloqueia a maioria das partículas nocivas do espaço. Todas as pessoas na Terra passam a vida inteira protegidas por esse escudo. Mas os astronautas da Apollo, eles foram as únicas pessoas que realmente saíram dessa proteção. Quando eles atravessaram para fora da magnetosfera da Terra, ficaram diretamente expostos a algo que quase ninguém entendia completamente naquela época. E isso são os raios cósmicos galácticos. E isso não é apenas radiação comum. Esses raios cósmicos são partículas atômicas que viajam quase na velocidade da luz. Acredita-se que alguns deles vêm das explosões de estrelas moribundas em partes distantes do universo. E quando isso atinge o corpo humano, não é apenas uma simples exposição à radiação que acontece. É como uma bala atravessando a carne, mas essa bala é do tamanho de um átomo. Ela perfura diretamente o DNA, as células cerebrais, o músculo cardíaco e até os nervos ópticos dos olhos. Enquanto a tripulação da Apollo viajava silenciosamente em direção à Lua, eles perceberam algo estranho. Mesmo de olhos fechados, viam flashes de luz. Às vezes parecia uma linha.
Às vezes parecia uma pequena explosão de luz. Alguns até disseram que parecia fogos de artifício dentro dos olhos. E o mais assustador é que ninguém os avisou sobre isso. Nem mesmo a NASA da época sabiam o que era aquilo. Mais tarde, eles descobriram que aqueles flashes eram, na verdade, raios cósmicos passando. Literalmente, essas partículas atômicas atravessavam os globos oculares, a retina e o interior da cabeça deles. Cada flash que eles viam era uma partícula viajando quase na velocidade da luz enquanto atravessava o corpo deles. Isso significa que, enquanto estavam no espaço, era como se estivessem sendo constantemente atingidos por balas invisíveis que eles não podiam ver nem impedir. De acordo com a tripulação da Apollo 11, eles viam quase um flash a cada poucos minutos enquanto estavam acordados. E como a missão durou uma semana, isso chega a centenas de partículas atravessando o cérebro e o corpo deles. O mais assustador é que o corpo humano não tem defesa natural contra esse tipo de radiação. Pois, em toda a história da vida na Terra, isso nunca foi necessário. Todas as criaturas vivas aqui no planeta dependem de que o escudo magnético da Terra esteja sempre lá para protegê-las. Só os astronautas da Apollo realmente testaram o que aconteceria quando você sai da proteção natural da Terra e enquanto eles se aproximam da Lua, tudo fica ainda mais perigoso. O módulo lunar, ou mais conhecido como LEM, é a espaçonave usada para descer da órbita até a superfície da Lua. E surpreendentemente, essa é uma das naves mais frágeis já feitas pelo homem. Sua estrutura é fina e feita de alumínio. Em algumas partes, dizem que é quase tão fina quanto algumas folhas de papel alumínio juntas. Segundo alguns engenheiros, há partes que podem ser perfuradas apenas com um lápis. É assim de fino. A empresa que fez isso, a Grumman, removeu quase tudo o que podia do design para economizar combustível. Cada grama de peso é importante. Por isso, tudo o que não era absolutamente necessário foi removido, e uma das coisas retiradas foi o blindagem adicional contra a radiação. Assim, enquanto os astronautas estavam no espaço profundo, o módulo lunar praticamente não oferecia proteção contra a radiação mortal. Até mesmo as janelas dele não foram feitas para ficarem bonitas. O formato triangular foi escolhido porque é menor e mais leve. Não havia assentos reais durante a descida à Lua. Os astronautas ficavam em pé para evitar peso extra. Surpreendentemente, também não havia banheiro. O módulo lunar, até mesmo o trem de pouso dele, foi projetado para sofrer danos a cada pouso. Ele foi projetado para colapsar um pouco e assim absorver o impacto. Isso significa que a cada pouso na Lua, a nave já sofria danos permanentes imediatamente. Se isso fosse com uma aeronave comum na Terra, dificilmente permitiriam que voasse de novo. Mas na missão Apollo, isso era considerado normal. E enquanto eles estavam na superfície da Lua, havia outro perigo que poderia matá-los imediatamente. Erupções solares. Se houvesse uma grande erupção solar enquanto eles estavam na superfície lunar, a missão acabaria na hora. Sem aviso, sem abrigo, sem proteção, em menos de uma hora, os 2 astronautas dentro do módulo lunar poderiam receber uma dose letal de radiação. E a NASA sabia disso. Por isso, eles monitoravam o Sol todos os dias durante as missões Apollo. E para falar a verdade, eles só tiveram sorte mesmo. Durante quase 3 anos e meio das missões Apollo, nenhuma grande tempestade solar atingiu enquanto a tripulação estava fora do escudo magnético da Terra. Porque, se isso tivesse acontecido, provavelmente teríamos perdido astronautas na Lua. Houve uma tempestade solar em agosto de 1972. Isso aconteceu 4 meses depois do retorno da Apollo, 16 e 4 meses antes do lançamento da Apollo 17. E, de acordo com estudos, se uma tempestade solar desse tipo atingisse os astronautas enquanto estivessem na superfície lunar, eles não teriam chance de sobreviver. Não foi a tecnologia que salvou eles naquela época, mas sim o timing. E enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin se aproximavam do Mar da Tranquilidade, em 20 de julho de 1969, de repente o computador de bordo começou a apresentar erros. Apareceram os códigos 1201 e 1202. Em outras palavras, o computador estava sobrecarregado de trabalho. Era como se estivesse travando por estar sobrecarregado. Em Houston, um engenheiro de 26 anos chamado Steve Bales teve que tomar uma decisão imediatamente. Ele tinha apenas cerca de 15 segundos para escolher se continuaria com o pouso ou se o abortaria. E sob toda a pressão daquele momento, ele permitiu que continuassem. Mas o problema não terminou aí.
Enquanto o módulo Lunar Eagle descia, Neil Armstrong percebeu que eles estavam indo direto para um enorme campo de pedras. Diziam que a área era do tamanho de um estádio de futebol, e as pedras eram do tamanho de carros. Se eles batessem ali, provavelmente seria um acidente na hora. Então Armstrong assumiu o controle manual. Enquanto procurava um local seguro para pousar, o combustível continuava diminuindo. E enquanto o mundo inteiro assistia pela televisão, o tempo deles ia se esgotando aos poucos. Quando o Eagle finalmente pousou na Lua, restavam apenas cerca de 17 segundos de combustível. 17 segundos mais um pequeno atraso e eles teriam que abortar a missão. Se ele ultrapassasse o limite seguro de combustível, enquanto ainda procurava uma área para pousar, eles poderiam cair e explodir na superfície da Lua. E enquanto tudo isso acontecia, a Casa Branca já tinha um discurso preparado. Caso eles não conseguissem voltar, o presidente Richard Nixon já havia aprovado o discurso de emergência de William Safar. O título dele era Em Caso de Desastre Lunar. O conteúdo do discurso era para a situação em que Armstrong e Aldrin fossem deixados na Lua até morrerem. Aos poucos, eles ficariam sem oxigênio ou comida, enquanto o mundo inteiro ouvia. E o mais assustador é que isso quase aconteceu de verdade. Em outra missão Apollo houve uma falha grave, e o que tinha que acontecer aconteceu. Era o motor de subida do módulo lunar. Se o motor não funcionasse, eles não conseguiriam sair da Lua. Ficariam permanentemente presos lá. E sabe como eles consertaram isso? Usando apenas uma caneta de feltro. Literalmente, o astronauta enfiou a caneta no interruptor quebrado para fazer contato. E milagrosamente o motor funcionou. E por causa disso, eles conseguiram voltar para a Terra. É assim que as missões Apollo eram perigosas. Às vezes, não era a tecnologia avançada que os salvava, mas sim improvisação, fita adesiva e muita sorte. Na verdade, parece que todo o programa Apollo só sobreviveu graças à capacidade humana de improvisar em situações de emergência. Às vezes, não eram os computadores avançados que os salvavam, mas sim o raciocínio rápido, a poucos segundos de uma catástrofe. E nenhuma missão mostra isso melhor do que a Apollo 13 era para ser. Essa seria a terceira missão a pousar seres humanos na Lua. Mas, em vez disso, ela se tornou uma das histórias de sobrevivência mais perigosas da história da exploração espacial. Enquanto a espaçonave estava a quase 200 mil milhas da Terra, de repente, um dos tanques de oxigênio explodiu. Em um instante, o módulo de comando foi danificado e a simples missão lunar se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. 3 astronautas ficaram presos no espaço por 4 dias, e o pior, eles foram obrigados a viver no módulo lunar, que foi projetado apenas para 2 pessoas, ou seja, era extremamente apertado. Faltavam recursos, e pouco a pouco o ar limpo estava acabando. Um dos maiores problemas deles naquela época era o dióxido de carbono. Enquanto a tripulação respirava, o nível disso subia na cabine. Se ultrapassasse o limite, seriam envenenados lentamente ainda vivos. O módulo lunar tinha filtros de dióxido de carbono para limpar o ar, mas havia um grande problema. O formato dos filtros do módulo de comando não era compatível. Os designs eram diferentes. É como tentar encaixar um objeto quadrado em um buraco redondo. E se eles não conseguissem resolver isso, todos morreriam. Então, os engenheiros da NASA em Houston pensaram em uma solução improvisada usando apenas os itens que a tripulação tinha a bordo: saco plástico, papelão da capa do plano de voo e fita adesiva. Enquanto estavam no espaço, os astronautas seguiam as instruções verbais da Terra para fazer seu próprio adaptador. Parecia um projeto de faça você mesmo, mas a vida deles estava em jogo. Eles chamaram isso de caixa de correio, e milagrosamente funcionou. O ar na cabine foi limpo novamente, mas mesmo tendo sido salvos ali, isso não significa que estavam seguros. Com o passar do tempo, o interior da nave espacial ficava cada vez mais frio. A temperatura caiu para cerca de 3 graus Celsius. Eles estavam quase congelando lá dentro, para economizar a energia restante. Eles também reduziram o consumo de água, e por causa disso, toda a tripulação ficou extremamente desidratada. Fred Haise ainda teve uma infecção nos rins, que durou algumas semanas depois que eles voltaram para a Terra. Então, enquanto isso, Jack Swigert, o piloto do módulo de comando, foi incluído na missão de última hora, porque o membro original da tripulação foi exposto à rubéola. Ele fazia manualmente as correções de navegação, sem calculadora avançada, usando só régua de cálculo e relógio de pulso,
enquanto quase todos os sistemas da espaçonave estavam desligados. E enquanto a nave flutuava lentamente no espaço, eles tentavam encontrar um jeito de voltar para casa, e no final, eles conseguiram retornar. Mas segundo Tim Lovell, Fred Heiss e Jack Swigert, até hoje eles ainda ficam surpresos por terem sobrevivido àquela missão. Mais tarde, a NASA chamou a Apollo 13 de um fracasso bem-sucedido. Mas tem uma coisa que as pessoas costumam esquecer nessa frase. Quase todos os sistemas das missões Apollo eram iguais. Mesmos tanques de oxigênio, mesmo design, mesma tecnologia, ou seja, qualquer missão Apollo. Qualquer uma poderia ter sido a Apollo 13. Não era questão de se ia acontecer, mas de quando isso aconteceria. E mesmo depois de terem superado tudo isso, ainda tinham mais um último desafio: voltar para a Terra. Porque o retorno da Lua também é uma das partes mais perigosas de toda a missão. Quando a cápsula Apollo reentra na atmosfera, ela chega a mais de 24.500 milhas por hora. De tão rápido, o ar ao redor da cápsula quase se transforma em fogo. O ar na frente da nave espacial é tão comprimido que chega a se tornar plasma. Gás superaquecido chega a cerca de 2.700 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para derreter aço. A única proteção que eles têm. Um escudo térmico que vai queimando aos poucos enquanto eles retornam à Terra. Ele foi projetado para queimar camada por camada para afastar o calor da cápsula, mas tem um porém. Se o ângulo de entrada na atmosfera estiver errado, mesmo que só um pouco, eles morrem. Se o ângulo for muito íngreme, a cápsula vai queimar. Se for muito raso, eles vão ricochetear para fora da atmosfera, como uma pedra quicando na água. E se isso acontecer, eles vão à deriva de volta para o espaço até o oxigênio acabar. O caminho de entrada correto é extremamente pequeno. Segundo alguns engenheiros, é como tentar passar um fio por um aro de basquete a 160 km de distância no escuro, enquanto você está pegando fogo. E enquanto estão na parte mais quente da reentrada, acontece outra coisa assustadora com a cápsula. Toda a comunicação é perdida por causa do plasma ao redor da espaçonave. Todos os sinais de rádio são bloqueados por alguns minutos. O controle da missão não faz ideia se a tripulação ainda está viva ou se a espaçonave já se desintegrou completamente. E dentro da cápsula, os astronautas veem isso. O plasma laranja e rosa flamejante do lado de fora da janela faz parecer que eles estão dentro de uma fornalha gigante. E nesses momentos, eles não podem fazer nada. Não podem pedir ajuda. Eles não podem mudar de direção. Só podem torcer para que os cálculos estejam corretos e que não queimem enquanto voltam para a Terra. Naqueles momentos, enquanto retornam para a Terra, não há nada mais que possam fazer, a não ser esperar para ver se o escudo térmico vai aguentar o calor extremo, esperar para ver se ainda vão acordar depois do blackout de rádio e esperar para ver se ainda vão conseguir voltar vivos. Mas mesmo os astronautas que conseguiram voltar, isso não significa que não houve consequências pela ida à Lua, porque existem efeitos que não são imediatamente visíveis. Em 2016, foi realizado um estudo pelo Dr. Michael Delp, da Florida State University. Eles analisaram a causa da morte dos astronautas da Apollo que foram ao espaço profundo e compararam com astronautas que só foram até a órbita baixa da Terra e com astronautas que nunca voaram. E houve um resultado surpreendente. Os astronautas da Apollo, as únicas pessoas que realmente saíram da proteção magnética da Terra, morreram de doenças cardiovasculares mais de 4 vezes em comparação com outros astronautas. E o mais estranho, não foi observado o mesmo efeito nos astronautas que só ficaram na órbita da Terra. Segundo o estudo, possivelmente a radiação do espaço profundo foi destruindo lentamente as células dos vasos sanguíneos deles. O dano não foi imediato, mas lento aos poucos, e pode ter levado décadas até que o efeito realmente aparecesse. Alan Shepard, o primeiro americano no espaço e o 5º homem a caminhar na Lua, morreu de leucemia. Quando Jim Irwin, da Apollo 15, já estava na Lua, ele sofreu uma arritmia cardíaca. E 1 ano depois de voltar à Terra, ele teve seu primeiro ataque cardíaco em 1991. Morreu de um ataque cardíaco fatal aos 61 anos, Ed Mitchell. Do Apollo 14 faleceu em 2016 e Neil Armstrong morreu devido a complicações de uma cirurgia cardíaca em 2012. Até hoje, os cientistas ainda debatem sobre isso. Se esses efeitos são realmente causados pela radiação no espaço profundo,
É difícil chegar a uma conclusão final porque o tamanho da amostra é muito pequeno. Apenas 24 pessoas, em toda a história, os que realmente saíram da órbita baixa da Terra. E apenas 12 caminharam na Lua. O número é muito pequeno para dar uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa. Aqueles 12 que caminharam na Lua experimentaram uma radiação do espaço profundo muito mais intensa do que qualquer outra pessoa antes ou depois deles. E seja qual for o efeito disso. Foi no corpo deles que a ciência aprendeu. Mas não foi só o corpo que as missões Apollo afetaram, também a mente. E às vezes isso é ainda mais difícil de medir. Quando Buzz Aldrin voltou à Terra, ele caiu em uma depressão profunda e no alcoolismo. Mais tarde, ele escreveu que voltar da Lua foi mais difícil do que ir até lá, porque depois de ver a Terra do espaço, muitas coisas aqui no mundo pareceram pequenas e sem importância para ele. Charles Duke também experimentou o mesmo sentimento. Durante muitos anos, Edgar Mitchell teve uma experiência espiritual e psicológica intensa enquanto voltava da Lua. Segundo ele, parecia que sentiu a conexão de todo o universo. Ele passou o resto da vida tentando entender essa experiência. Mais tarde, ele deixou a NASA e fundou um instituto para estudar a consciência e a mente humana. De certa forma, as pessoas que caminharam em outro mundo voltaram para a Terra como se tivessem deixado uma parte de si lá. É como se eles nunca tivessem realmente voltado para a vida que tinham antes. Porque, na verdade, eles foram para um lugar que não foi realmente feito para os seres humanos. Até hoje, o Apollo é lembrado como um grande sucesso. E isso é verdade. Mas muitas vezes é só essa versão que a maioria das pessoas ouve. É a versão higienizada, as bandeiras na Lua, as pegadas, as bolas de golfe que Alan Shepard bateu. Essa é a versão ensinada na escola. Mas a verdadeira história, 24 pessoas literalmente cavalgaram o fogo indo para um vácuo que quase ninguém entendia naquela época. Eles foram para uma rocha onde nenhum humano tinha ido antes, usando uma nave espacial feita quase só de alumínio fino e engenharia improvisada. Enquanto a radiação ainda atravessava seus olhos e corpos, a verdadeira história. Houve astronautas que viram seus amigos queimarem vivos, antes mesmo do programa começar. E essa é a verdadeira história. A razão pela qual 12 astronautas que caminharam na Lua conseguiram voltar da Lua é simplesmente porque nada deu errado na hora errada. Nenhuma erupção solar atingiu no dia errado. Nenhum interruptor crítico permaneceu quebrado por mais alguns minutos. Nenhum incêndio começou enquanto eles estavam no espaço profundo. Em outras palavras, simplesmente tivemos sorte. 12 pessoas conseguiram andar na Lua. E milagrosamente todos eles conseguiram voltar. E da próxima vez que a humanidade tentar se afastar da Terra, não podemos mais contar só com a sorte. Um módulo lunar frágil já não é suficiente. Soluções improvisadas com caneta e silver tape já não bastam. Mas a próxima geração de espaçonaves será mais cuidadosa. Porque agora nós já sabemos coisas que as missões Apollo ainda não sabiam naquela época. A Lua não é apenas um destino qualquer. É um lugar que pode permitir que você a visite. E se ela quiser, pode também não deixar você voltar para casa. Pode